Graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui com o podcast Intercessão Gaditas e é um prazer estar aqui novamente com vocês e com muitas novidades, amém? E a primeira delas é que nós estaremos agora todas as semanas participando juntamente com vocês aqui, com o nosso podcast. Lucas, bora. Ah, não tem jeito não. Eu estou ao vivo. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Gente, ao vivo tudo acontece, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós teremos novidades que nós estamos agora todas as segundas-feiras, de 14 às 15 horas com vocês, aqui no podcast Intercessão Gaditas. Amém? Tenho certeza que esse podcast será bênção na vida de todos vocês, assim como, até aqui tem sido, permanecerá, continuará sendo. E o assunto de hoje é um assunto assim bem gostoso, que todos nós falamos, todos nós temos, mas tem horas que a gente não presta atenção de fato e de verdade, não faz tanta questão daquilo que nós vamos falar, que eu tenho certeza que você tem a sua. Amém? Vamos começar orando, buscando a presença do Senhor, chamando Ele para tomar a direção desse podcast, para que Ele possa conduzir. Eu não sei onde que você está nos assistindo, mas independente do seu lugar geográfico, nós sabemos que o nosso Deus, o Deus que está aí, é o mesmo Deus que está aí, beleza? Que está aqui é o Deus que está aí com você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos dar honra, glórias ao Senhor, dizendo, ó Pai, que o Senhor é bom, dizendo, Jesus querido, que a tua graça, Pai, ela é suprema, ela é soberana sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti para que tome a direção desse podcast, Pai querido, que nós venhamos verdadeiramente ser instrumentos, ó Deus, aqui neste dia. Pai querido, que aonde o nosso som, aonde a nossa voz, aonde a nossa imagem chegar, Pai querido, que o Senhor também, ó Pai, vá ao encontro dessa pessoa. Não sei, ó Pai, o lugar que ela está nos acompanhando. Talvez essa pessoa está nos assistindo, Pai, dentro de um hospital, talvez no seu local de trabalho, quem sabe até mesmo dentro de um presídio. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que põe liberdade, ó Deus que cura, ó Deus que sara, ó Deus que liberta. Pedimos ao Senhor, seja conosco, nos garante a tua graça, a tua vitória, Deus, nesse momento, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, graças a Deus, que quem tem acompanhado os podcasts da Intercessão Gaditas, sabe que é exatamente eu. Sou eu na minha identidade. Amém? Essa sou eu, espontânea, essa sou eu que comete gafes. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que essa é a minha identidade. Quem me conhece, quem tem mais um pouquinho de intimidade, sabe que essas coisas, isso que aconteceu no início, ainda que eu não queira, mas faz parte da pessoa que eu sou. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre identidade. E a identidade que eu vou falar, muitas das vezes, não é essa aí, o seu RG, aquela que o seu pai, sua mãe foi lá e te registrou. Eu chamo Magda, amém? Eu chamo Magda e esse foi o nome que os meus pais me deram. Esse foi o nome que a terra me deu. Mas eu não quero falar hoje sobre o nome que a terra me deu. Eu quero falar sobre a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Alguns episódios atrás, nós já falamos um pouquinho sobre identidade, só que o Senhor, Ele trouxe isso novamente, ao meu coração, ao meu espírito, e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. A nossa proposta hoje está lá dentro do livro de Efésios, capítulo 2 e o versículo 1. Amém? Nós vamos começar Efésios, capítulo 2 e o versículo 1. Amém? Estou aqui, gente, já tem pessoas aqui nos acompanhando. Vou falando aqui, vou interagindo com vocês. Está aqui conosco já a Dai Laços. Glória a Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus. E é isso aí, gente.
compartilhe esse vídeo, porque tem muita coisa aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Você que pode estar com a sua Bíblia em mãos, pega ela aí, talvez no celular. Vamos ler. A palavra de Deus fala assim, livro de Efésios, capítulo 2. O título é A Salvação é pela Graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém? Essa versão que eu acabei de ler, ela é a versão revista e corrigida. Só que eu gostaria de ler com vocês em mais outras duas versões. Essa versão que eu vou ler agora é a Nova Versão Internacional, que fala assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. A última versão que eu quero ler com vocês agora é a King James, amém? Que fala assim, olha, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais antes do pecado, conforme o curso deste sistema mundial de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu quis ler nessas três versões para que todos pudessem compreender, para que todos pudessem perceber quem nós éramos. Sabe? Para que todos nós pudéssemos entender que nós éramos pecadores, a nossa identidade era uma identidade em que nada glorificava o nome do Senhor. A nossa identidade era identidade de desobediência, nós éramos desobedientes, nós andávamos segundo, o sistema que opera esse mundo, sobre as potestades do ar. Era essa pessoa que nós éramos. Era essa pessoa que, infelizmente, nós éramos. Era essa identidade que nós carregávamos. Mas, continuando aqui a leitura, a Bíblia fala assim, olha, entre as quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também outros. Amém? Vamos ler até aqui. O que eu quero falar para você é, antes a nossa identidade era de escravos do pecado. Os nossos nomes eram mentirosos, viciados, prostitutos, orgulhosos. Nós éramos, e talvez, infelizmente, se alguém estiver nos ouvindo, que ainda não se decidiu por optar, andar na identidade de Cristo, talvez ainda sobre você há esses nomes. O sistema que ainda opera, mas que antes operava em nós, que era operante sobre as nossas vidas, nos chamava de enganador, nos chamava de ladrão. Vocês estão conseguindo prestar atenção de que essa palavra de Efésios 2, a partir do versículo 1, dentro aqui do primeiro versículo, nós vemos que nós já tínhamos, que nós tínhamos uma identidade que não era a que o Deus realmente queria para nós. Mas a Bíblia vem falando assim, olha, e vos vivificou. O que é vivificar? É dar vida, é uma vida nova, é trazer, dentro do que nós estamos falando, uma nova identidade para nós. Esse sistema que nos aprisionava, esse sistema que nos escravizava, esse sistema que colocava sobre nós nomes, identidades, a quais não glorificavam o Senhor.
O Senhor veio para nos tirar desse lugar. O Senhor veio para nos arrancar deste lugar, desse sistema que, infelizmente, queridos, né, por mais que talvez você não concorde comigo, mas, infelizmente, o sistema ele está dominado. Como nós acabamos de ler aqui, olha, o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É esse espírito que está no governo, que está na direção do curso desse mundo. E não sou eu que digo, é a palavra de Deus que está dizendo isso. E antes nós estávamos ligados a esse sistema, nós estávamos ligados a essa identidade. Nós estávamos ligados a esses nomes que nos eram dados, nomes dos quais, muitas das vezes, irmãos, por vezes, talvez nós até perguntávamos, mas, puxa vida, por que me chama assim? Mas é porque nós fazíamos parte de um sistema. Ainda que talvez você não queria, ainda que talvez você não queria ter sobre si essa identidade, ainda que talvez você não queria ser chamado por isso, mas você estava inserido em uma cultura, em algo que não glorificava o Senhor, em algo que estava deformando a sua identidade em Cristo Jesus. Lá no versículo 3 diz assim, olha, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os outros. Eu não sei se você tem percebido que essa palavra aqui, né? Paulo está falando éramos, fomos. Esse aqui é o nosso passado, só que ele quer trazer essa realidade para a gente. Ele quer colocar diante de nós um espelho. Olha, antes você era assim. Antes você era tido como filhos de uma natureza, de uma ira. Antes nós éramos filhos da ira, como os outros que ainda estão neste lugar. Só que nós fomos resgatados, só que nós fomos tirados deste lugar. Nós fomos arrancados, eu acredito que pela raiz desse lugar. Antes nós éramos, por natureza, filhos da ira. Você entende o que é isso? Filho da ira, filho da raiva. Nós éramos esses filhos, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos disso aqui, por causa da desobediência, por causa do pecado, porque nós estávamos fazendo o quê? A vontade da nossa carne, nós estávamos cumprindo o desejo da nossa carne, os nossos pensamentos. Como assim os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, por si só, eles são ruins. Os nossos pensar, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir, sem o Senhor estar em nossas vidas, só causa em nós desastre, só causa em nós desobediência, só causa em nós pecado, nos torna escravo desse sistema. Por isso que a palavra vem falando assim, olha, nós éramos. Mas o Senhor nos vivificou, o Senhor nos deu vida, o Senhor veio trazendo para nós uma nova oportunidade, o Senhor veio trazendo para nós uma nova identidade. Glória a Deus. Gente, eu vou falando e vou dando uma pausa aqui para falar aos irmãos que estão conosco, amém? O meu esposo, né, Emanuel, está conosco, o nosso irmão Paulo, a nossa irmã Sheila, o nosso irmão Alice e Gabriel, sejam bem-vindos, amém? Nós estamos aqui ao vivo e eu quero compartilhar isso com vocês. E tem também aqueles que estão nos assistindo, mas que não colocou aqui seus comentários, e nós estamos aqui, se você quiser falar alguma coisa, então digita aí nos comentários para que nós podemos interagir. Diga aí, hoje você está o quê? Hoje você tem uma nova identidade ou você ainda está buscando no Senhor a sua identidade? Qual é a identidade que você tem hoje em Cristo? Você tem uma identidade de filho de Deus ou você ainda está submetido a essa identidade de filhos da ira? Sabe, uma coisa que nós precisamos de atentar em nós é sermos verdadeiros. É sermos honestos com nós mesmos, sabe? Porque não adianta nós nos apresentar, não adianta nós nos apresentarmos como filhos de Deus, como filhos do Deus Altíssimo, se em nós ainda há uma operação que é contrária à vontade do Senhor, se em nós ainda há uma operação que ainda não alegra o Senhor, não demonstra em nossa vida, sabe, a identidade mesmo daquele que nos chamou. Talvez, né, você está na presença do Senhor, você aceitou
aceitou Jesus, mas você ainda tem uma dúvida: será mesmo que eu sou filho de Deus? Será mesmo que eu saí deste lugar? Será que eu tenho uma nova vida em Cristo? Será que eu tenho uma nova identidade no Senhor? No decorrer desse podcast, você vai descobrir isso. Você vai trazer essa resposta para você. Porque tem muita coisa para a gente falar. Então, dentro disso, que o Senhor, que o Espírito de Deus, ele possa ir comunicando com o teu espírito, ele possa ir falando com você. Amém? Está aqui conosco também, né, o pastor Christian. Amém? Aline, Elisângela, glória a Deus. Bora lá, gente. Então, a natureza, né? A natureza humana corrompida, a natureza que era escrava, ela nos dava uma identidade ruim. Eu não sei qual que era a sua identidade. Talvez a sua identidade era de faladeira, de fofoqueira, a sua identidade era de enganador, era de ladrão, era de viciado. Eu não sei qual que era a sua identidade. Mas em Cristo nós sabemos que nós temos uma identidade nova. O versículo 4 tem um mas. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Eu vou ler de novo o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, pelo seu muito amor que nos amou. A graça dele, o amor dele, muda as nossas vidas. A graça do Senhor, o amor de Deus por nós. Gente, eu não sei se você pensa assim como eu, mas dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar ao vermos o quanto o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele nos ama, o quanto que nós somos importantes para Ele. Talvez nesse dia eu esteja falando com pessoas que você fala assim: olha, ninguém se importa comigo. Talvez eu esteja falando com pessoas que já se olharam, já se encontraram em lugares sozinhos, isoladas, pensando em dar um cabo mesmo na sua própria vida, dizendo que, puxa vida, por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu vim a esse mundo? Talvez, né, nesse podcast eu esteja falando com pessoas que não sabem qual é a sua identidade. Se eu perguntar para você assim, olha, qual é a sua identidade? Quem você é? Você não vai saber me dizer quem você é. Talvez você vai pegar a identidade que as pessoas colocarem em você e vai dizer: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma pessoa que sou cheia de altos e baixos, eu sou uma pessoa inconstante. Mas eu estou perguntando para você. Eu estou falando com você assim, olha, qual é a sua identidade? Quem você é? Talvez você possa falar assim, olha, eu sou uma pessoa que já fiz muitas outras sofrerem. Eu sou uma pessoa que, assim como Jabes, que causa dor em outros. Mas hoje aqui dentro do livro de Efésios, nós vamos descobrir, nós vamos ler com calma, pausadamente, explicando, falando qual que é a nossa real identidade em Cristo Jesus. O versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele é misericordioso, Ele é o próprio amor, Ele não tem o amor, Ele é o amor. E o que me chama mais atenção, sabe, é que quando esse amor, ele transbordou em nós, quando Cristo, ele veio, nos abraçou, nos pegou no colo, sabe quando você que é pai, você que é mãe, quando você pegou a sua criança pela primeira vez, que você olhou, você passou a mão, você disse, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, quando você beijou aquela criança, sabe, aquela criança, ela não te deu nada, ela não te ofereceu, entenda, ela não te ofereceu nada, ela não falou com você um eu te amo, ela não disse para você um muito obrigada, ela não te apresentou o boletim escolar dela, não, ela simplesmente nasceu e você pegou aquela criança no colo, você olhou para ela e aquele amor grande, sabe, ele veio com tudo, você se sentiu um protetor, essa criança aqui eu vou proteger, eu vou ensinar, eu vou guardar, eu vou cuidar, mesmo sem você saber quem ela seria no futuro. E assim é o nosso Deus.
Sabe, quando ele nos vivificou, eu e você nem existia aqui nesse mundo. Quando ele enviou o seu plano perfeito, quando ele enviou o seu filho por amor a mim e você, eu e você, nós estávamos sujos. Nós estávamos cheios de carrapichos, nós estávamos em uma podridão de pecados. Mas ele nos viu, ele nos amou. Ele não te amou, não é porque você agora é salvo, não. Ele não te amou, não é porque agora você aceitou Jesus, aceitou a ele, não. Ele te amou antes disso. Ele te amou antes de você e eu reconhecer quem ele era na nossa vida. Ele nos amou no dia que nós estávamos entregues às nossas vaidades, às nossas paixões, aos nossos bel-prazeres da vida. Foi nessa época que ele nos amou. E sabe por que isso, irmão? Vamos continuar lendo aqui, olha. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Estando nós ainda mortos. Sabe os mortos-vivos? Sabe esse filme de zumbi? Nós éramos exatamente isso aí. Nós andávamos, nós falávamos, nós trabalhávamos, nós fazíamos tudo, só que nós estávamos mortos. Por que nós estávamos mortos? Porque nós ainda não tínhamos vivificado. A vida de Deus, a vida de Cristo, ela ainda não estava em nós. Foi nessa época que ele te amou. Foi quando você pensava que você era um zero à esquerda. Foi exatamente nessa época que ele te amou. Sabe quando Cristo te amou? Ah, querido, não se escandaliza, não. Cristo te amou quando você estava pensando em adulterar. Cristo te amou quando você estava sendo rebelde com seus pais. Cristo te amou quando você estava cometendo todas as atrocidades, todos os pecados. Ele te amou. Ele sempre te amou. A única coisa que nós queremos deixar claro aqui, sabe o que é? Ele só não compactuava com o nosso pecado. Ele só nunca compactua com os nossos pecados, com aquilo que distorce a nossa identidade de filhos de Deus. Ele não compactua com as nossas ações que infringem a palavra dele. Ele só não compactua com pecados que eu e você cometemos. Mas o amor dele por mim e por você, ele sempre esteve aí. Ele sempre esteve aqui. Não tem nada que você faça que possa fazer com que Cristo te ame mais ou te ama menos. A medida dele é única. A medida dele é única. O amor dele por mim e por você é igual, independente daquilo que você faça. Independente, talvez eu esteja falando com pessoas aqui hoje e talvez subiu ao seu pensamento, ao seu coração, e entenda, vou abrir uma aspas, um parênteses aqui. Queridos, nós vivemos em um corpo de carne. Nós vivemos em um mundo que, infelizmente, como nós lemos aqui, é corrompido, onde que o sistema, infelizmente, ele tenta a todos os momentos nos seduzir e nos tragar. Onde que o sistema tenta de todas as maneiras nos roubar essa filiação, tenta de todas as maneiras nos roubar deste lugar. Mas eu quero falar para você assim, olha, se você subiu algum pensamento desse tipo aí no seu coração, olha, vai para o Senhor, confesse para Ele, fala, Deus, subiu isso aqui no meu coração. Quase que eu errei aqui. Confesse, perdoa, confessa, peça perdão, porque Ele é fiel para te perdoar. Ele é fiel para te perdoar. O que não tem como Deus perdoar é aquilo que não é confessado. Qual o pecado? Qual o pecado que Deus nunca perdoa? A Bíblia nos fala sobre, né, a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo de Deus. E eu quero aqui colocar esse também. Não tem como Deus perdoar um pecado que não é confessado. Então, vamos colocar aqui no nosso podcast de hoje 2 pecados que não tem como ser perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus e o pecado que não é confessado. Mas se eu e você tivermos a humildade, se eu e você quisermos de verdade entrar em Cristo, ser vivificado, receber a vida dele em nós, querido, nada te impede. O seu passado ruim não te impede. O seu presente ruim não te impede. Você só precisa de querer. Você só precisa de entender. Pai, eu estou aqui.
Eu estou aqui, eu sei que o Senhor me ama, eu me arrependo, eu deixo para lá, eu quero essa vida aqui, a vida do Senhor sobre mim. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, né, com a igreja Novo Templo, a nossa irmã Miriam Martins, a nossa irmã Regiane. Deus abençoe vocês. Amém? E qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Aleluia. Quem você é? Você que está aqui nos comentários, que está no ao vivo conosco, coloca aí. Quem você é? Qual é a sua identidade? Como é que você se identifica? Glória a Deus. Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos nossos delitos, nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Como que eu fui vivificada? Como que eu recebi vida? Sabe, no dia que o meu e que o seu Jesus se entregou naquele madeiro, ali eu estava recebendo uma nova identidade. Ali eu estava recebendo a nova identidade. Sabe, quando ao terceiro dia, aquelas mulheres, elas foram lá, agora nós vamos cuidar do corpo de Cristo, nós vamos lá limpar o corpo de Jesus. Quando elas chegaram ali, para surpresa delas, ele não estava mais ali, ele já havia ressuscitado. Naquele dia, nós ressuscitamos. Naquele dia, nós recebemos a vida em Cristo Jesus. Não é essa vida de 70 anos. Nós recebemos naquele dia ali, não foi uma vida de 15 anos. Nós recebemos uma vida eterna com Cristo. Nós recebemos naquele dia, no terceiro dia, quando Cristo ressuscitou. Ali nós estávamos sendo vivificados. Ali o amor, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, ela estava nos alcançando. Ela estava nos alcançando. Aleluia. Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus pela vida que Ele te deu. Aí onde você estiver agora, agradeça a Ele por essa vida. Ai, fala, Jesus, muito obrigada. Pai, muito obrigada por nos amar. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigada pela tua compaixão, obrigada pela tua misericórdia. A vida que você tem hoje não foi o seu pai que te deu, não foi a sua mãe que te deu. É uma vida abundante. É uma vida abundante em Cristo Jesus. No dia da morte dele, nós morremos, mas ao terceiro dia nós ressuscitamos com ele, nós recebemos a vida dele em nós. Onde está a morte, a sua vitória? Aonde está? Cristo venceu por mim, Cristo venceu por você. Em Cristo nós temos vida, e vida abundante. Nós temos vida eterna na pessoa de Cristo Jesus. Às vezes, as pessoas, pensam, não, eu tenho uns 70 anos de vida, eu tenho 100 anos de vida. Aqui você tem isso. Mas em Cristo você tem uma eternidade. O amor te amou. O amor deu tudo por amor a mim e a você. Aleluia. Ai, Espírito de Deus. Deus não esperou nós o reconhecermos como Pai. Deus não esperou nós sermos bonzinhos. Deus não esperou a gente ver, olhar, ai, obrigado, não. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Mas Ele em Cristo nos deu uma oportunidade de sermos filhos dEle, uma oportunidade de ter um novo recomeço. Em Cristo Jesus, Ele nos concedeu tudo isso. Quando Jesus foi morto e ressuscitou, ali estava sendo a nossa identidade. E isso não é para todo mundo. Infelizmente, Ele fez isso para todos, mas infelizmente, nem todos querem. Nem todos querem viver
essa nova identidade. Nem todos querem viver essa, vamos colocar assim, né, essa oportunidade de ouro que nos foi concedido. Muitos ainda não conseguiram viver vencer o pecado. Muitos ainda não conseguiram sair desse sistema maligno. Muitos ainda não conseguiram sair das culturas que têm prendido, daquilo que tem segurado. Muitos ainda não conseguiram sair dessas amarras. Mas o convite, a oportunidade é para todos quanto quiserem. Você aceita? Você quer? E não é só um dia. São todos os dias. São todos os dias. A Bíblia diz assim, olha, pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Não é por aquilo que você faz, não é pela cesta básica que você entrega. Você não é salvo pela ação social que você faz. Você não é salvo por ajudar uma pessoa, indo na casa dela, cuidando dela. Você não é salvo pelas suas ações. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo pela graça. Não adianta, você pode pegar todos os seus bens, a sua casa, seu dinheiro, pode dividir com pessoas, pode entregar na igreja. Isso não te traz salvação. Isso não te traz salvação. A salvação é pela graça. E isso não vem de nós, isso é de Deus. Porque a Bíblia diz assim, olha, para que nós não venhamos gloriar em nós mesmos. Para que nós não venhamos falar assim, olha, o meu braço fez isso, a minha força fez isso, a minha sabedoria fez isso. Não, queridos, de jeito nenhum. Existem coisas que são somente de Deus. Existem atributos que são somente dele. Existem coisas que somente Ele pode fazer. E a salvação é uma delas. Você pode entregar a sua vida por amor a pessoas. Isso não traz salvação para você. Pela graça de Deus é que nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar em lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. Você consegue parar e analisar isso? Já tem um lugar reservado para você junto a Cristo. Já tem um lugar reservado para você que perseverar, para você que conseguir vencer os seus desejos, as suas vontades até o final. Sabe, já tem um lugar reservado. E isso não sou eu que estou falando. Olha, quando nós juntamente com Cristo ressuscitamos, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Não é, Ele vai nos fazer assentar. Não está no futuro. Já foi imposto. Ele já fez isso. Ele já fez, já está estabelecido. Já está estabelecido pelo Senhor. Agora, depende de mim ou depende dele? Depende de você ou depende dele? Depende exclusivamente de você. Depende exclusivamente de você estar assentado neste lugar juntamente com Cristo. Ele venceu, então eu também venci. Ele ressuscitou, então eu também ressuscitou. Ele veio de volta à vida, então eu também vim. Ele se assentou à destra de Deus Pai, glória a Deus. Mas a Bíblia está falando aqui, olha, que eu também tenho um lugar no céu. Eu também tenho um lugar do lado de Cristo na eternidade, nos lugares celestiais. Querido, eu quero te perguntar uma coisa. O que pode te dar mais prazer do que essa verdade? O que pode te dar mais prazer do que estar com Cristo? Do que estar juntamente com Ele. E o juntamente que eu estou falando aqui, não é uma pessoa aqui do meu lado, é aqui, juntamente aqui, é dentro de você. Não é no exterior, é no interior. É aqui que nós estamos junto com Ele, é aqui que nós vivemos junto com Ele. Amém? Glória a Deus. E não tem nada que ninguém, que um homem possa nos oferecer, que possa ser maior do que esse prazer, que possa ser
mais prazeroso, mais gostoso do que isso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O versículo 7 diz assim, olha, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros. Querido, quando o apóstolo Paulo ele estava dizendo essa palavra para os Efésios, ele não disse isso ontem. Ele não disse isso 2023. Não. Foram muitos anos atrás que ele disse, que ele liberou essa palavra. Só que a palavra de Deus ela é atemporal. Eu leio ela hoje e ela se aplica a mim hoje. Eu leio essa mesma palavra amanhã, ela vai se aplicar do mesmo jeito para mim amanhã. Eu vou ler ela daqui a 200 anos, daqui a 200 anos. Ela está do mesmo jeito a qual nós estamos lendo ela. A graça está sendo manifesta do mesmo jeito. O poder de Deus está sendo manifesto do mesmo jeito. Esse presente de Deus é do mesmo jeito. Então, queridos, que daqui, ainda que nós venhamos passar, ainda que a nossa vida aqui nessa terra, ela seja inspirada amanhã, depois, mas isso aqui, essa verdade aqui, ela vai de geração a geração, ela vai passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos tataranetos e vai aí, mundo afora. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, e a Bíblia diz que Ele o será eternamente. Então, essa verdade aqui hoje, que nós estamos experimentando, esse amor, esse prazer, esse gozo, que nós estamos experimentando hoje em Cristo Jesus, nós estaremos experimentando Ele amanhã, depois de amanhã, e daqui a quanto tempo nós estivermos nesse mundo, daqui um século, se nós estivermos aqui, nós estaremos experimentando isso da mesma forma. Você já parou para ver isso, para entender essa graça de Deus? Ele é maravilhoso demais. O versículo 8 diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, e isso por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Amém? Nós precisamos de ter fé que em Cristo Jesus nós somos salvos. Nós precisamos ter fé de que em Cristo nós somos salvos, nós fomos alcançados. E esse alcance não é só para um dia, é para todo o tempo das nossas vidas. Essa bênção de Deus, esse alcance de Deus sobre nós, essa graça de Deus sobre nós, ela precisa de ser todos os dias, todas as manhãs. Então, se é por fé, meu querido, então todos os dias, quando você acordar a partir de hoje, acorda já dizendo, eu tenho fé, eu creio que eu sou salvo em Cristo Jesus. Aqui, olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. A fé você não consegue ver a fé, você vive a fé. Então, que todos os dias, que todas as manhãs, que todas as vezes, que quando você lembrar durante o seu dia, lembre sempre, olha, pela fé, eu creio que eu estou salvo. Pela fé, eu creio que eu estou salvo, porque isso veio do Pai, isso veio do Senhor. E isso não é um merecimento, irmãos. E isso não é um merecimento, é graça, favor imerecido. Eu não merecia. Sabe o que nós merecíamos? Nós merecíamos, irmãos, me perdoa as expressões que eu vou dizer aqui, mas nós precisamos ser claros. Eu acho que nós precisamos usar palavras que talvez a gente fica poupando de usá-las, mas que precisam ser ditas de verdade, sabe? O que tinha para nós era um inferno. O que tinha para nós, irmãos, era perdição. O que tinha para nós era pecado. O que tinha para nós era morte. Era isso que tinha para nós. Mas com essa graça, com esse amor, Ele trouxe tudo isso para nós. E eu quero voltar lembrando aqui para você que eu estou falando de identidade. Eu estou falando de identidade. Amém? Mas por que nós estamos falando de salvação? Por que nós estamos falando de amor? Por que nós estamos falando de graça? Por que nós estamos falando de fé? Porque tudo isso faça com que eu tenha uma identidade diante de Deus. Porque tudo isso faz com que a minha identidade em Cristo, ela seja intacta. A minha identidade em Cristo, ela seja de verdade. Eu preciso disso e de tantas outras coisas que está aqui dentro da palavra de Deus, está aqui dentro do manual que Ele deixou para nós. Está tudo aqui dentro. Isso tudo vai tratar o meu caráter. Isso tudo vai tratar a minha integridade para com Cristo. Isso tudo vai tratar a minha idoneidade para com o Senhor. Vai me tornar idôneo em Cristo Jesus. Tudo isso vai me moldar, não da maneira que eu quero, mas vai me moldar dentro do padrão que o Senhor quer que eu esteja.
Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está conseguindo entender tudo isso que eu estou dizendo, mas eu estou falando para você assim, olha, não permita que o pecado, não permita que o homem venha deformar a sua identidade em Cristo Jesus. O versículo 8, né? Sua salvação veio pela graça, a nossa salvação, ela veio pela graça. Que nós produzimos, isso é dom de Deus, sabe? A nossa salvação, ela veio por fé, ela veio por graça, nós acreditamos e nós somos salvos. A partir daí, tudo aquilo que em nós produzimos, para a glória de Deus. Se você consegue abraçar, perdoar uma pessoa que te feriu, isso não é porque você é bonzinho. Isso não é porque você consegue. Mas é por causa dessa graça que está em você. Talvez a pessoa, ela pisou, né? Vamos usar essa expressão, né? Ela pisou no seu dedinho. A sua vontade foi de voltar lá e dar outro pisão. Só que você tem uma identidade. E essa identidade, ela produz em você generosidade, perdão, amor. Essa identidade de Cristo, ela gera em você fidelidade, lealdade. Essa identidade gera tudo isso em nós. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas o que muda isso em nós, o que ajuda-nos a ser melhores, é a identidade de Cristo em nós. É a permanência de Cristo nas nossas vidas. Aleluia. Não existe nada que façamos em obra pelo qual possamos ser salvos. É somente através do amor e da bondade de Cristo Jesus. O versículo 10 fala assim, olha, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Amém? Vou repetir. Porque somos feitura sua, somos criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Nós somos feitura, nós somos criados em Cristo para que nós possamos andar em boas obras. Nós fomos salvos para manifestar as boas obras, as obras de Cristo por onde nós passarmos, para manifestar ao mundo que em Cristo nós temos uma nova identidade. Aleluia, glória a Deus. Todos os que aceitaram a Cristo recebeu dele uma identidade nova. E precisamos de estar juntos com Cristo para nos mover nela como se deve. Não tem como eu falar, eu tenho uma nova identidade, eu recebi de Deus uma identidade, se o autor dessa identidade não reside em mim. Amém? Não tem como eu falar assim, olha, eu recebi do Senhor uma nova identidade. O meu nome agora não é folgado, o meu nome agora não é de trapaceiro. O meu nome foi mudado. Mas para isso acontecer, você tem que estar juntamente com Cristo. Porque é Ele quem promove todas essas coisas em nós. É Ele quem faz com que nós nos movamos de maneira correta. É Ele que faz com que a gente dê a outra face para quem bater na nossa face. É Ele quem promove em nós. É Ele quem faz com que nos movamos em direção daquilo que é bom, em direção daquilo que é perfeito, em direção daquilo que é honesto, em direção daquilo que convém. É Ele, é através dessa identidade em Cristo, é através desse mover dEle dentro de nós, é através de estarmos juntos dEle, é que nós não traímos os nossos esposos, os nossos cônjuges. É por Ele que nós não nos tornamos rebeldes. É por Ele que nós não roubamos, é por Ele que nós não mentimos, é por Ele que nós não usurpamos. É por Ele que nós nos movemos. É Ele quem nos conduz. Mas para isso nós precisamos de estar inclinado a Ele. Nós precisamos de entender, dentro de mim reside o autor da vida. Dentro de mim tem um espírito
que todas as vezes que eu vou fazer algo, ele fala assim, filha, não vai porque isso aí não convém. Não vai porque isso aí não me agrada. Não faça porque isso aí não pertence à identidade que eu te dei. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é você? Qual é a sua identidade em Deus? Talvez você possa falar assim, o meu nome é Manuel, o meu nome é Lucas. Amém? Mas nós temos, além disso, além do nosso nome, do nome que os nossos pais nos deu, nós podemos dizer, eu sou um pastor, eu sou um missionário, eu sou um evangelista, eu sou um diácono. Amém? E nós recebemos isso de Deus. Amém? Nós recebemos essas identidades de Deus. Hoje, por graça e misericórdia do Senhor, há sobre mim uma unção pastoral. Quando tem lugares que eu vou me apresentar. Meu nome é Magda, mas existe um lugar que eu vou me apresentar. Eu sou pastora. Uma coisa interessante, eu fui a um consultório, eu estava passando por um processo para fazer uma cirurgia e o médico né, já tinha lá o meu nome, tal, ele foi e perguntou para mim assim, qual que é a sua profissão? Vamos colocar assim, né? Qual que é a sua... Vou colocar no nosso linguajar que nós estamos aqui. Qual que é a sua identidade? E eu falei, meu Deus, e agora? Será que entra? Será que encaixa aqui? Eu peguei e falei assim, eu sou pastora. Ele falou assim, ah, bom. Você entende que o seu nome, a sua unção, ela também é uma identidade sobre a sua vida? O ser pastor é a identidade, o ser diácono é a identidade, o ser missionário é a identidade, o ser um músico na casa de Deus é a identidade, o ser instrumentista é uma identidade. Sabe, nós temos identidades em nós que nós não conseguimos. Agora, que nós não conseguimos expressar. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Pastora, mas tem certeza que isso é identidade? Sim. É uma identidade. Por que uma identidade? Porque eu não posso me consagrar como uma pastora. Isso tem que vir de Deus para a minha vida. Não sou eu que escolho ser, mas é Ele que trabalhou isso em mim. Foi Ele quem produziu isso em mim. Foi Ele quem gerou isso em mim. É uma escolha dele para a minha vida. Então, essa identidade que eu tenho hoje, que você tem hoje, não foi simplesmente porque você quis, mas foi algo que o Senhor, Ele escolheu você para ser isso. E uma coisa que eu vejo muito importante nisso é que cada um tem a sua identidade. Cada um vai fluir dentro da sua própria identidade. A minha identidade é essa, talvez a sua identidade é de músico, é de um levita, vamos colocar assim. É de um cantor dentro da casa de Deus. Se eu for me mover dentro da sua identidade, deu ruim, eu não tenho voz para isso. Eu disse em um culto que eu sou adoradora. Eu adoro ao Senhor, mas tem aqueles que o Senhor manifestou sobre eles. Você pode chamar de dom, você pode chamar de propósito, mas é uma característica, é uma identidade que Deus te deu. Talvez você só cantarolando, cantarolando a música, aquilo preenche o ambiente. Por quê? É algo que Deus depositou em você. É algo que Deus deu para você. Aleluia, glória a Deus. Aqui entra, né? Quando nós falamos, duas perguntas que muitas vezes nós fazemos é quem é Jesus para você? Ou então quem é você? Qual é a sua identidade? E geralmente nós respondemos, eu sou filha, eu sou amada, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas tem essas identidades aqui que você pode falar, né? Porque filha você já é, filho você já é. Amém? É como os nossos filhos já são nossos, mas agora, com o passar dos anos, à medida que eles vão atingindo a maioridade, eles vão tendo características, eles vão tendo identidades. Talvez o seu filho é um engenheiro, talvez o seu filho é um professor, talvez você é isso, e isso é uma identidade, é a sua identificação. Você já viu lá no jaleco do doutor? O que tem lá? Doutor... E vem o nome da pessoa. Doutora, e vem o nome da pessoa. Em vários lugares tem isso. Juiz, fulano de tal. Sabe? Isso são as nossas identidades. Essas são as nossas identidades. Pastor, e agora como é que eu faço? Como é que eu posso saber qual que é a minha identidade? Eu já aceitei Jesus, eu sou filha, mas agora, mediante a tudo isso aí, eu não sei qual que é a minha identidade de fato, de verdade.
Dentro da casa de Deus eu faço tudo. Mas aonde é que o Espírito de Deus mais te usa? Qual é a área que o Espírito de Deus mais faz com que você seja produtiva? Ali é a sua identidade. Se você nunca perguntou isso para Cristo, você nunca perguntou isso para o Senhor, pergunte para Ele. Pergunte hoje para Ele, Deus, qual é a minha identidade no Senhor? Qual é a minha identidade dentro do propósito estabelecido do céu para a minha vida? E talvez você possa se surpreender. Se você passar a ver, analisar a sua vida, se você passar a prestar atenção nos seus atos, naquilo que você faz, você vai começar a entender, puxa vida, eu fluo muito bem nessa área. Eu fluo muito bem na área do louvor. Eu fluo muito bem na área de intercessão. Eu fluo muito bem na palavra. Eu fluo muito bem, eu domino para ensinar. E aí você vai descobrir qual é a sua identidade. O que foi que o Espírito de Deus, o que Deus, ele te capacitou, ele te nomeou para ser o quê? Um apóstolo? Um pastor? Um bispo? Um missionário? Qual foi a identidade que o Senhor, ele imprimiu dentro de você? E falou assim, olha, vai que eu sou contigo. E eu estou depositando isso sobre a sua vida. Quantas das vezes nós temos medo, receio de perguntar para o Senhor, porque talvez nós ainda tenhamos dúvida, até mesmo se nós somos filhos de Deus. Querido, quantas das vezes que nós temos receio, medo de fazermos algumas orações, de perguntarmos algumas coisas para o Senhor, porque tem hora que a gente fala assim, mas será que eu sou crente mesmo? Eu acho que nem crente eu sou, do jeito que eu estou aqui hoje. Então, se você está com essa dúvida, comece por aí. Comece por aí, colocando a sua fé em ação. Mas como assim colocando a minha fé em ação? Creia que você ressuscitou com Cristo. Creia que a vida dele agora é a sua vida também. Creia que você tem uma vida eterna em Cristo Jesus. Creia que você tem uma vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! E a partir de então, você vai conseguir entender e fazer aquilo a qual o Senhor te chamou para ser. Amém? Quem sabe a sua identidade, presta atenção nisso que eu vou dizer agora, e talvez você possa falar assim, mas será que isso é isso mesmo? Quem sabe a sua identidade, a identidade que Deus colocou em você, que Deus imprimiu em você, não é de um empresário, não é de um educador, de um médico, de uma excelente mãe, de uma excelente dona de casa, uma excelente esposa. Queridos, porque muitas das vezes, nós pensamos que identidade, propósito, que ofício para o Senhor, trabalhar para o Senhor, é somente quando nós servimos em um departamento dentro da igreja. Às vezes nós pensamos que nós só somos, temos uma identidade, temos um propósito somente quando nós fazemos parte de um departamento de louvor, de música, um departamento de intercessão, de diaconato, um departamento de mulheres, de homens, de crianças, de adolescentes dentro da igreja, de jovens. E não é só isso. Vou dar um exemplo bem claro do que eu vejo como uma identidade. Aqui, a RVL, o Leandro e a esposa dele, eles são empresários. Deus deu para eles essa identidade. Mas dentro da identidade, eles estão cumprindo aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles para fazer. A resposta disso é hoje que nós estamos aqui, gravando esse podcast. Vocês percebem que o nosso Deus, ele não é limitado? O nosso Deus, ele não é limitado. Ele faz da maneira que ele quer. Ele age da maneira que ele quer. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Sabe? Talvez você está aí, querendo ser um excelente pastor, glória a Deus, mas talvez a identidade que Deus quer imprimir em você não é de pastor, mas é de um empresário, é de um médico. E você vai estar lá fora, você não vai estar em cima de um altar com o microfone na mão, você vai estar com um bisturi na mão, salvando vidas, fazendo a obra que o Senhor te chamou para fazer.
Talvez você não vai estar com o microfone na mão, em cima de um altar, mas você vai estar diante de muitas crianças, com um giz na mão, ensinando as crianças. E isso é a identidade que Deus deu para você. Talvez você queria ser uma missionária, talvez você queria ser um diácono, uma diaconisa, mas o que Deus imprimiu em você, mas o que Deus colocou sobre você sabe o quê? Aqui, olha, eu quero que você discipule os seus filhos, porque deles sim, neles sim, eu farei missionários. Eles irão para a missão, mas para eles ir para a missão, Deus está contando com você, mãe, que está nos assistindo. Ele está contando com você, pai, que sentiu esse desejo, só que você ainda não conseguiu. Por quê? Porque Deus está te usando dentro da sua maternidade, dentro da sua paternidade e maternidade, para forjar os missionários de amanhã. Sabe? E isso é a identidade que Deus te deu. Sabe? É aí que Deus quer que você se mova, que você se move. E muitas das vezes nós estamos brigando com o céu, brigando com a gente, brigando com tudo. Mas nós não temos coragem de chegar a Deus. Qual é a identidade que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor quer realizar na minha vida. Não é aquilo que a minha alma deseja, mas é aquilo, Deus, aonde o Senhor vai me colocar e eu vou produzir para o Senhor, seja dentro da minha casa, seja em cima do altar, seja fazendo missão, seja na rua, seja dentro de um hospital, seja dentro de uma empresa, seja ensinando as crianças uma escola, seja advogando causas. É muito vasto. O nosso Deus, ele não está preso a 4 paredes. O nosso Deus, ele não está preso dentro da caixinha. Não, ele é grandão. Ele se move em todos os lugares. Ele se move em todos os lugares. Hoje, o Leandro, ele não está aqui gravando esse podcast. Mas por causa dele, esse podcast vai chegar a muitos lugares. E eu creio que até países. Eu acredito nisso. Se não fosse ele, eu não poderia estar gravando esse podcast. Se ele não tivesse entendido a identidade dele, o mover de Deus na vida dele, através dele, talvez hoje eu não estaria aqui. Talvez hoje nós não estaríamos gravando esse podcast. Amém? Gente, tem mais coisa. Mas como eu disse que todas as semanas nós teremos podcast. Nós não vamos conseguir encerrar, então nós vamos colocar uma vírgula nesse podcast. Amém? Nós vamos colocar uma vírgula e depois nós vamos nós vamos encerrar ele, porque falar sobre identidade, falar sobre Cristo, falar quem nós somos nele, falar sobre esse Deus que é grandão, que é imenso, que não tem como você medi-lo, é muita coisa, gente. É muito prazeroso. Amém? Eliane Amorim, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. A adoração. Glória a Deus. Daniela Helena, glória a Deus. Vocês são preciosos na nossa vida. Que Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero falar para você assim, olha, para você curtir, para você compartilhar. Se foi bênção para você, se está sendo bênção para você, eu gostaria que você ajudasse-nos a divulgar essa palavra, a divulgar o evangelho do reino de Deus. Não pega isso, né? Se foi bom, se você falou assim, nossa, essa palavra aqui despertou em mim e agora eu vou buscar do Senhor a minha identidade, qual é a área que eu vou me mover nele. E eu vou passar para pessoas, faça isso. Seja um portador das boas novas. Amém? Não deixe que esse podcast pare em você, mas que você possa, em Cristo Jesus, ser uma ferramenta para os dias que nós estamos vivendo. Irmãos, durante muito tempo nós oramos ao Senhor, né? A intercessão ali, né, da Igreja de Bade, da Igreja Batista Amigos de Deus. Nós oramos, nós fizemos propósito, pedindo para o Senhor, sabe o quê? A mídia. Nós falamos, Deus,
nós podemos nos mover nesse lugar, mas muitas das vezes nós pegamos isso e entregamos. Nós pensamos que não é para nós, só que nós queremos essa voz. Nós queremos ocupar esses lugares. E Deus está nos concedendo esses lugares. Por isso que nós precisamos nos mover. Seja uma ferramenta nas mãos do Senhor nosso Deus. Deixa Ele manusear você da maneira que Ele quiser. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, então nós já estamos partindo, né, para o término desse podcast, mas o coração está aqui, ó, cheio de coisa, cheio de Deus, né, daquilo que Ele tem colocado dentro de nós. E eu falo para você assim, olha, quanto mais nós falamos do Senhor, mais Ele coloca dele para que nós venhamos falar, porque Ele não tem fim. Ele não tem fim. Ele é uma mina sem fim, é uma fonte que jorra para a vida. Amém? Glória a Deus. E nesse momento eu quero já agradecer a sua presença. Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco desde o início. Mateus, Samuel, que Deus te abençoe, meu querido. Pastor Christian, a Ana Lúcia, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o nosso irmão Alisson, a Aline, a Jane, né? Deixa eu ver quem mais aqui, a Sheila, a Cleuzeli, a Miriam, a Regiane, vocês são bênção de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso demais. A nossa irmã Elisângela, a Mônica, pastora Mônica, que Deus abençoe. Nosso irmão Paulo, que Deus em Cristo Jesus manifeste a bênção, a graça, a glória dele, não somente sobre a sua vida, mas sobre a sua casa, sobre a sua família, e em tudo quanto carrega o seu nome. Próxima segunda-feira, nós estaremos aqui no horário de 14 horas, amém? Falando mais um pouquinho da porção daquilo que o Senhor tem manifestado sobre as nossas vidas. E na próxima segunda, a gente não perca, tem muita coisa boa vindo por aí, amém? Que Deus abençoe, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento que nós passamos na tua presença. Obrigada, Jesus, querido, pelos nossos irmãos que estiveram conosco online, por aqueles que ainda, Pai, irão assistir esse podcast. Obrigado pela vida do meu esposo, pela vida do Lucas. Obrigada, Jesus querido, por essa porta que nos foi aberta. Obrigada, Jesus querido, sim, ó Pai, pela bênção do Senhor que nos alcançou. Obrigada, Senhor, pelo Senhor, Pai querido, ter enviado o plano perfeito para que nós, ó Deus, pudéssemos sair desse lugar de podridão, de pecado e ter Cristo dentro de nós e Jesus querido, viver as promessas do Senhor e por fé, Pai, acreditar que no Senhor nós temos uma vida eterna. Pai, assim nós te louvamos e te agradecemos. Continue conosco, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e continue na sua casa. Amém? Em nome de Jesus.